Marcos capítulo 9, Marcos 9, o verso 21, 9:21 diz assim: E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. Para quem não conhece o texto, fala de um homem que tinha um filho lunático, diz o texto aqui, lunático. Ele trouxe esse filho para que os discípulos pudessem expulsar aquele espírito mau, e eles não conseguiram. E aí, quando Jesus chegou, aquele pai falou, olha, eu trouxe, teus discípulos não conseguiram, está aqui. E Jesus faz essa pergunta, desde quando isso acontece? Desde a infância. E muitas vezes o tenham lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e pedimos agora compreensão. Usa a minha vida, Senhor, que possamos, ó Deus, meditar, pensar e extrair coisas boas. Nós te amamos e dependemos de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje de manhã eu estava compartilhando no CRER, na reunião do CRER, e uma frase que eu usei e eu quero repetir para você, é a seguinte frase: não basta crer que ele pode, tem que crer em quem ele é. Eu acho que essa frase define muitas coisas, porque esse pai aqui estava buscando Jesus, primeiro por causa da sua aflição, por ver o filho naquele estado. Ele buscou Jesus porque Jesus já tinha uma fama de alguém que fazia milagres, de alguém que socorria os aflitos. Então esse homem vem buscar Jesus não por quem Jesus é, mas por aquilo que Jesus faz. Eu creio, meu irmão, que isso define muito, porque muitas pessoas, elas se decepcionam, se cansam, porque vieram buscar Jesus por aquilo que ele faz, e não por aquilo que ele é. Esse homem, inclusive, diz, olha, trouxe e os seus discípulos não puderam fazer nada. Se o Senhor pode fazer, e aí vem essa colocação, se o Senhor pode fazer, se está ao teu alcance, se tu podes fazer, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Ele não tinha aquela convicção, Jesus pode. Diferente lá de Mateus capítulo 8, quando aquele leproso vem de longe e diz, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Porque tem poder, tem poder. Se tu quiseres, e Jesus disse, eu quero, e aquele moço foi curado. Nesse caso aqui, o camarada busca Jesus, mas por aquilo que ele faz. Isso acontece com quem dá o dízimo. Eu vou dar o dízimo, e aí Jesus vai me devolver muito dinheiro. Eu vou fazer tal coisa, porque aí milagre vai acontecer. Eu vou na igreja. Eu me lembro um camarada que veio de uma religião aí, e ele chegou para mim e disse assim, olha, eu estou cheio de problema, tal, e eu queria então frequentar aqui, porque eu sinto que espíritos maus estão ao meu redor. E, bom, conversamos um pouco, e ele depois me pergunta, você acha que com 6 meses eu já estou livre, não preciso voltar mais? O que você acha? Nitidamente ele estava procurando a solução e não o Senhor. Eu queria destacar aqui 2 momentos de Pedro, quando Jesus pergunta, o que diz o povo a meu respeito? Um dizem que tu és um profeta, tu és a encarnação de Elias, Jeremias. E Jesus pergunta, e vocês? Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Isso é saber quem ele é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diferente desse moço aqui, que ele estava, se tu podes fazer, me ajuda, me ajuda, dá uma forcinha aí. Se tu podes, quer dizer, eu não sei se o senhor pode, mas se tu podes. Pedro dá essa resposta maravilhosa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Numa outra passagem, lá em João capítulo 6, João capítulo 6, Jesus pergunta, vocês querem ir embora? Quem quiser ir embora, pode ir embora. A resposta de Pedro foi, para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Somente tu tens palavras de vida eterna. Quer dizer, nós não temos dúvida de quem tu és. Você lembra que aqueles amigos lá, aqueles 4 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abdinego, que eram os 3 amigos de Daniel. Quando foi questionado sobre o poder de Deus, sobre suas vidas para os livrar da fornalha, eles disseram, o nosso Deus tem poder para nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós continuamos com Ele. Ele é o Senhor. É mais do que um libertador, é mais do que um milagreiro, Ele é o Senhor. Foi o que Jesus responde para esse moço aqui. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. E ele responde agora como assim, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a situação da multidão, então o texto diz que Jesus libertou aquele garoto em nome de Jesus. Eu queria destacar com você algumas coisas, só para a gente terminar. Primeiro, primeira coisa que você precisa ter em mente, o Senhor não tem que provar nada para ninguém. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu acho que essa consciência que nós temos que ter, Ele é Deus. Como diz aquele cântico, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta não abrir, Ele é Deus. Essa consciência que a gente precisa ter. Que se Deus responder favoravelmente, Ele é Deus. Negativamente, Ele é Deus. Se Ele não responder, Ele é Deus. Para mim, ou é sim ou é não. Quando está aqui no meio, está mais para sim do que para não. Aqui é uma questão só de tempo. Quando você orar e Deus não responder, nem sim nem não, Deus fala comigo, Senhor me dá um texto, Senhor e Deus não falou nada. Se não falou nada, meu irmão, se alegre, porque está mais para sim do que para não. Sabe aquilo quando um filho faz uma pergunta? Pai, você vai me dar uma bicicleta? Vai me dar um videogame? E você faz... vamos esperar, vamos ver. Na verdade, você pode dizer sim ou pode dizer não. Mas você não quer falar sim, porque não está na hora de falar sim. E você não quer falar não, porque não é não, você vai dar. Só não está no tempo, não está na hora. Então vamos orar, vamos esperar, vamos ver. E esse vão ver, meu irmão, para um bom entendedor, meia palavra basta. Quando Deus não responder, pode esperar que tem coisa tremenda vindo pela frente. Então a primeira questão que eu queria deixar para você é que o nosso Deus não tem que provar nada para ninguém. Por isso Ele é Deus. Eu gosto de dizer que o dia que Deus tiver que descer, pessoal, deixa eu falar. Ele deixou de ser Deus, mas não dá satisfação para ninguém. Por que Deus levou meu pai? Por que Deus... Meu irmão, Ele é Deus. E nunca Ele vai nos dar o pior. Nunca. Às vezes nós somos muito egoístas. Algumas vezes já tive que falar isso em hospitais. Entrega essa pessoa nas mãos de Deus. Entrega. Você está retendo, você está orando por cura, quando na verdade a pessoa está pedindo para ir para o céu. Pense nisso, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele é Deus. Segunda questão que eu queria deixar para você, baseado no texto aqui, tudo é possível para o que crê. Meu irmão, isso é tremendo, essa frase. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Todos os princípios de Deus têm a ver com o meu bem-estar. Toda a palavra de Deus tem a ver com sucesso. A palavra de Deus não tem a ver com trava, porque eu não posso. Negativo, não é nada disso. Pelo contrário, vem te preservando.
Às vezes a gente vê uma pessoa que bebe e fuma que nem não sei o quê, a gente tenta dizer, não faz isso, tal. Até que o pneumologista disse, amigão, ou você para de fumar ou você morre. Então o médico diz, amigão, o seu fígado está a um passo da cirrose. Dá para você parar de beber. Aí o medo faz com que a pessoa para de fumar, pare de beber, aí vira santo. Será que você precisa disso, meu irmão? Tudo é possível que crê. As promessas de Deus são para o nosso bem-estar, não só para um bom relacionamento entre nós e Ele, como também um bom relacionamento entre nós e os nossos. Terceira questão que eu queria deixar para você. Lá em João capítulo 12, Jesus disse assim, quem me segue não anda em trevas, quem me segue não cai em buraco, quem me segue não se arrepende, quem me segue o diabo não lhe toca, quem me segue, meu irmão, isso é tremendo. Quando Jesus disse tudo é possível para o que crê, quem me segue. E por último, meu irmão, o que diz aqui em João 15, 7, diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Querido, tenha consciência que o nosso Deus, Ele não é um milagreiro, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele faz milagres, mas Ele não se projeta nos milagres. Ele não faz milagres para colocar uma faixa, vinde, aqui vai ser um dia de cura, um dia não, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele usa pessoas. O mais importante não é você entender o que Ele faz, e sim quem Ele é. Quem Ele é. Em nome de Jesus. Pense nisso. Que Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos e por poder lançar a palavra e abençoar esse povo. Muito obrigado. Livra-nos do mal. Nós dependemos de Ti, Senhor. E sempre Te daremos toda a honra e toda a glória, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deixa eu falar com você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Você está perdendo. Você está perdendo. Faça isso, aproveite hoje. Repita uma oração comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu destino nas mãos desse Deus, em nome de Jesus. Se você deseja, repete uma oração comigo, por favor. Feche teus olhos e diga, eu quero Jesus na minha vida. Muda a minha história. Eu quero Jesus. Eu vou orar por você. Pai, estende as tuas mãos sobre esta vida, sobre esta oração. Perdoa os seus pecados, muda a sua história, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que fez essa oração, escreve aqui, eu orei, e nós queremos abençoar. Eu orei, tá bom? E você que foi abençoado com essa palavra, diz, olha, eu fui abençoado, foi demais. Coloca alguma coisa aí para a gente interagir, tá bom?